Nós falamos um pouco na semana passada, de maneira introdutória, sobre esse assunto do credo apostólico. Quantos tem a folhinha aí com você? Quantos ainda tem? Eu não tenho a minha. Oh, man. Eu quero, mas eu queria que você ficasse com uma também. Eu não queria deixar você sem, mas me empresta aí. Obrigado. Então, nós estamos falando sobre o credo apostólico. E o que é o credo apostólico? O credo apostólico, ele é um resumo da doutrina dos apóstolos, da doutrina que os apóstolos ensinaram nos primeiros anos na igreja. E a própria igreja, então, ela condensou ou resumiu os assuntos que os apóstolos gastavam mais tempo expondo. E isso faz parte daquilo que nós chamamos da tradição da igreja. Então, eu queria que você entendesse isso. Tradição é algo importante, mas tradicionalismo não. E há uma diferença entre essas duas coisas. A tradição tem a ver com elementos que estão presentes na fé dos nossos antepassados e que cooperam para que hoje a gente conheça mais a Deus sem ter que, por assim dizer, inventar a roda. Ok? Irmãos vieram antes de nós e desenvolveram doutrinas que nós podemos abraçar, porque elas são doutrinas sadias, são doutrinas cristãs. O tradicionalismo são maneiras de ver a vida, maneiras de interpretar a Bíblia que não são necessariamente apoiadas na Bíblia e que são erradas e que nós não devemos abraçar. Então, por exemplo, se algum momento disserem para as irmãs que as irmãs só podem usar saia e não podem usar calça ou alguma coisa desse tipo assim, isso não é uma tradição, isso é um tradicionalismo. Ok? Ou seja, é um desenvolvimento cultural. Alguém em algum momento entendeu por bem que isso seria útil em alguma igreja, e pode ter sido durante um tempo para alguns irmãos, mas dar continuidade para tradições que não tem nada a ver com o reino de Deus e com a cultura que nós estamos no presente, não é isso que eu me refiro como tradição. É interessante que quando você lê as epístolas de Paulo, Paulo ele se alegra pelo fato de que os irmãos guardavam as tradições que ele tinha ensinado. Por outro lado, ao mesmo tempo, Jesus confronta os fariseus, dizendo que através da tradição deles, eles anulavam a palavra de Deus. Então a tradição é algo importante e pode ser também algo fatal, se nós não compararmos a tradição com a Escritura. Se você quiser saber qual é a diferença entre a igreja católica apostólica romana e a igreja protestante, a diferença está nesta palavra: tradição. A igreja católica apostólica romana acredita que existem duas fontes de inspiração divina para ordenar a vida da igreja: a Escritura e a tradição. Ou seja, a Bíblia e aquilo que aquelas pessoas que foram se levantando depois foram falando. Então, alguns erros teológicos foram abraçados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Esses erros hoje fazem parte da fé deles. Por quê? Porque eles entendem que a tradição interpreta a Bíblia. E esse é um erro. Então, quando os reformadores trabalharam na reforma protestante, eles estabeleceram um princípio que é chamado de sola scriptura. E o que é sola scriptura? Somente a Escritura. Ou seja, somente a Escritura vai ser o elemento que vai definir o que nós cremos. Ok? Essa é a diferença. Ou seja, os evangélicos creem que só existe uma fonte de inspiração. E inspiração aí no sentido de Deus soprar e falar. E é a Escritura. Mas isso não quer dizer que nós não achamos importante a tradição. Mas nós não achamos que a tradição vem de Deus. A tradição é um desenvolvimento humano em cima da palavra que vem de Deus. Mas infelizmente a gente às vezes fica tão, entre aspas, evangélico, que a gente joga fora a tradição. Posso dar um exemplo?
era usado muitas vezes, arte na adoração. Se usava arte, por exemplo, pintava-se um quadro de algum homem ou mulher de Deus que foi muito usado por Deus no passado, e a imagem dessa pessoa inspirava os irmãos a continuarem uma busca semelhante àquela pessoa. Quando você olha uma foto de uma pessoa, por exemplo, que já morreu, e aquilo te inspira, ok? Isso é maravilhoso, o uso da arte para nos ajudar a buscar Deus, a ser mais piedosos. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas pararam de usar essas imagens, pararam de usar essas obras de arte como um meio para inspirar a fé e passaram a adorar a própria imagem. Entende a diferença? Essa obra de arte deixou de ser um meio para a adoração e passou ela a ser adorada, ela passou a ser o fim. Então, é um erro. E através da reforma foi abandonada essa prática. O problema é que foi abandonado de tal forma essa prática que hoje em dia, quando você entra numa sala de reunião de evangélicos, você não vê praticamente nenhuma obra de arte. É um prédio tipo nosso, quadrado, sem nada. Por quê? Porque nós praticamente rejeitamos a arte por medo da idolatria. Ok? Então a idolatria tem a ver com o tradicionalismo, mas o uso da arte para adoração tem a ver com a tradição. Então as duas coisas são diferentes, apesar de serem muito próximas uma da outra. O credo dos apóstolos funciona da mesma forma. Ele é um símbolo da fé dos cristãos. Ou seja, ele representa de maneira simbólica aquilo que os apóstolos criam. Ele resume aquilo que os apóstolos criam. E o que os apóstolos criam e pregavam está aqui escrito: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo, a vida eterna. Amém. Então, esse pequeno parágrafo, ele contém o resumo daquilo que os apóstolos de Jesus e os pais da igreja, aqueles que vieram depois deles, acreditavam. Nós aqui, nós desejamos ser uma igreja missional, ou seja, uma igreja que se envolve com a cultura e que prega o evangelho para a cidade. Nós desejamos ser uma igreja pactual, ou seja, uma igreja que vive relacionamentos de pacto, de aliança, de relacionamento, de amor. E nós desejamos ser uma comunidade, uma igreja orante, uma igreja que se desenvolve em oração, que busca a Deus. Nós temos essa sala aqui para isso, para a oração. Mas antes de nós sermos qualquer uma dessas coisas, nós precisamos ser uma igreja. Talvez você é de uma igreja diferente da nossa. Tudo bem. Mas precisa existir algo entre a sua igreja, a igreja que você faz parte, e a nossa comunidade, que tem que ser igual. Tudo bem que existem diferenças entre as igrejas cristãs, mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, não as diferenças, mas as semelhanças entre a nossa fé. Não aquilo que nos divide, mas aquilo que nos une. E o nome para esse elemento que nos une, nós damos o nome de catolicidade. Não de católico romano, mas catolicidade, a palavra significa universalidade. Ou seja, existem elementos que são universais a todos os cristãos. Existem verdades que todos os cristãos precisam crer, senão eles não podem ser chamados de cristãos. Geralmente, existem 3 níveis de confissão que nós temos. Existe o credo apostólico, que é esse que eu acabei de ler, e todas as igrejas cristãs precisam concordar com isso que está aqui. Depois nós temos a nossa confissão de fé específica, que nos define como evangélicos, ok?
E depois nós temos os detalhes dentro da nossa confissão como evangélicos. Por exemplo, o primeiro nível, o credo dos apóstolos, nível mais básico. O segundo nível, aquilo que nos define como cristãos, como evangélicos. Mas o terceiro nível seria, por exemplo, assim: você é arminiano ou você é calvinista? Ou seja, você abraça mais a doutrina do livre-arbítrio, ou você está mais inclinado a acreditar nas doutrinas relacionadas com a predestinação, como desenvolvidas pelos reformados? É uma diferença, mas isso é uma diferença entre os evangélicos. E a gente costuma mais brigar por essas diferenças, sobre o que eu creio como evangélico, diferente de outro irmão. Quando na verdade nós temos que olhar para a base e entender que arminianos e calvinistas, batistas e presbiterianos, comunidades livres e até mesmo católicos romanos creem na mesma coisa, creem na mesma verdade básica. Existem verdades que, conforme nós fomos estudando, e elas vão ser ensinadas aqui, podem trazer diferenças. Se você quer saber de cara, nós aqui somos reformados, ok? Moderados, infralapsarianos. É tão bom, né, falar termo que as pessoas não entendem, elas vão no Google e procuram, tá? Então, e também somos continuistas. Olha que lindo. Então, para que ficar brigando sobre esses termos? Eles são importantes. Eles ajudam a gente a tomar uma postura sobre como crer. E, na verdade, eu nem ensinei essas doutrinas aqui para dizer que todos nós cremos nisso, mas a gente vai ensinar ainda. Mas tem gente que está doido para brigar, para saber se um é calvinista ou arminiano, sem entender que existe uma coisa mais fundamental. Será que nós cremos na Trindade? Será que você crê mesmo no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Porque no fim das contas, esse é a moldura onde se desenvolve o credo apostólico. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Será que você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Ou será que você tem um vago pensamento na sua mente, mas você não tem clareza sobre isso? Lembra que eu falei semana passada, citando o apóstolo Pedro, ele disse que nós deveríamos de estar prontos para responder à razão da nossa fé. Então, irmãos, apesar de nós termos diferenças entre as igrejas cristãs, existe uma catolicidade, existem verdades que nos unem como uma única igreja. Apesar de sermos várias denominações aqui na cidade de Montemor, aos olhos de Deus nós somos uma única igreja. E como nós podemos tomar uma postura de ajudar a igreja na cidade a ser cada vez mais a ser cada vez mais na prática, a ter a experiência da unidade? Uma das formas é através de entendermos o credo apostólico, que é um dos fundamentos da igreja, ok? Então hoje eu queria falar sobre a primeira parte do credo, onde diz: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê nisso? Ah, eu creio. Vamos ver. Vamos testar se você crê mesmo. Vamos analisar, vamos passar pelo fogo a sua crença. Ok? Em primeiro lugar, nós falamos semana passada sobre creio em Deus. E nós falamos que a fé não é acreditar simplesmente. Porque os demônios creem, mas não são salvos. A Bíblia diz que eles creem e estremecem. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, se você crê no Espírito Santo simplesmente como algo assim, eu acredito que isso existe, eu acredito que isso é real, você foi elevado ao nível de demônio, mas não a cristão. Porque os demônios creem nisso, mas não são salvos. Então, o crer que ele está se referindo aqui não é um simples acreditar, mas é, em primeiro lugar, entender com a mente, abraçar com a vontade e permitir que as emoções sejam afetadas com confiança. Ou seja, quando nós falamos eu creio,
O que nós estamos confessando com os nossos lábios é que com o nosso coração nós temos uma relação de confiança real no Deus que existe. Ou seja, nós realmente afirmamos que Ele é digno de credibilidade e confiamos nessa credibilidade, e por isso nós buscamos entrar num relacionamento com Ele. Num relacionamento onde a minha mente está envolvida e eu penso a respeito dele, e eu procuro entender o que ele me diz. Um relacionamento onde a minha vontade está envolvida, portanto eu procuro submeter ela e permitir que ele molde ela. E um relacionamento onde as minhas emoções estão envolvidas, onde eu permito que o amor por Deus floresça dentro de mim. Isso é crer. Será que você crê ou será que você acredita? Será que você tem fé ou será que você tem superstição? Será que você crê em Deus mesmo? Será que sua mente, sua vontade, suas emoções estão envolvidas nisso? Será que você ouviu a respeito da história de Jesus, entendeu e acreditou nela e depositou confiança nisso? Porque sem isso não tem fé, e sem fé não tem salvação. Então o credo diz: nós cremos, eu creio em Deus. Gente, o budista crê em Deus, o espírita crê em Deus, o muçulmano crê em Deus. Olha que coisa linda. Então o credo está falando que budista, espírita, muçulmano, todo mundo é salvo, porque todo mundo é de Deus, porque todo mundo crê em Deus. Não. O Deus que nós cremos não é Alá, não é Buda. O Deus que nós cremos tem um nome na Bíblia. No popular a gente chama de Jeová. Jeová, né? Que os pentecostais gostam de falar. Ou Yahvé. Nós nem temos como pronunciar perfeitamente esse nome, mas é a maneira que os tradutores modernos tentam falar. A gente não sabe com precisão, mas o fato de a gente não saber com precisão como falar esse nome, não quer dizer que a gente não sabe quem Ele é. Nós sabemos quem Ele é, porque Ele revelou quem Ele é na Bíblia. Em primeiro lugar, através das suas obras, porque no Salmo de número 19 diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia, a noite envia uma mensagem até outra noite. Romanos 1, versículo 20 diz que os seus atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder, são claramente vistos pelas coisas que foram criadas. Então nós sabemos que Deus existe porque Ele fez algo na história. Deus entrou na história criando, Deus entrou na história redimindo, Deus entrou na história interferindo. Então as obras de Deus nos falam sobre quem Ele é. Mas não são apenas as obras de Deus, as palavras de Deus nos falam também sobre quem Ele é. Porque esse Deus não só fez, mas esse Deus falou. E todas as vezes que Deus falou na história, a sua fala interpretava as suas obras. Sim, Deus criou, mas Deus falou com Adão como ele deveria de viver na realidade criada. Deus age e Deus fala. E nós sabemos quem é esse Deus que nós cremos, sim, porque esse Deus criou os céus e a terra. E esse Deus falou com Adão, esse Deus falou com Abraão, esse Deus falou com Noé, falou com Moisés, falou com Davi. Esse Deus fala, esse Deus se revela. Ele não está escondido, ele não está distante, ele está revelado nas Escrituras. E mais plenamente, o nosso Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Porque certa vez um discípulo de Jesus disse: mostra-nos o Pai. Isso basta, né? De fato basta mesmo. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, a plena revelação de quem Deus é, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é Jesus Cristo. Nós sabemos exatamente quem é o nosso Deus, ainda que não saibamos exaustivamente quem é o nosso Deus. Isso significa que eu posso ter certeza de quem Ele é, mas nunca vou saber tudo sobre Ele. Mas eu posso certamente saber algo sobre Ele, porque Ele revela a si mesmo nas suas obras, naquilo que Ele fala e através de Jesus Cristo. Portanto, quando nós falamos
creio em Deus, é como se fosse uma mira, nós apontamos especificamente para um ser específico no universo. Não é uma força no universo, não é uma energia no universo, não. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus que relacionou com eles. Esse é o Deus que nós cremos. Não, nós não temos unidade com o Islã, nós não temos unidade com nenhuma religião. Nós somos estritamente exclusivistas e nós afirmamos que apenas os cristãos são salvos. Não todos, porque alguns são cristãos nominais. Ou seja, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Fala que crê, mas no coração não crê. Mas ninguém fora da confissão cristã é salva. Nenhum índio é salvo se não ouvir o evangelho e confessar com os lábios. Nenhum hindu vai ser salvo se não ouvir a história de Jesus que está na Bíblia e responder a essa história. As pessoas não vão ser salvas porque elas viram algo na criação e responderam aquilo, porque nenhum homem é habilitado a responder, a não ser pela pregação de Jesus Cristo, pois a fé vem por ouvir e o ouvir vem da palavra de Cristo. Sem a pregação a respeito da pessoa de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição para perdão dos pecados, não há salvação. É um caminho estreito. Na verdade, é o único caminho para Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olhando para a criação, ninguém vai ao Pai. Olhando para as suas experiências subjetivas, seus sentimentos e a lei moral no interior, ninguém vai ao Pai. Todos esses elementos, tanto a criação externa quanto a experiência interior da lei moral de Deus, podem levar o homem a uma experiência de condenação, mas ao real conhecimento de Deus somente através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no século 21, somente através da Bíblia. Sem Bíblia não tem salvação. A Bíblia é necessária para que as pessoas sejam salvas. É óbvio que existem casos especiais, como por exemplo, Jesus aparecendo a muçulmanos e falando sobre o seu amor e levando eles à salvação, mas isso é exceção. Isso é porque nós não estamos lá, nós deveríamos estar lá fazendo o que o próprio Jesus está tendo que fazer, quando mandou a gente fazer: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. É muito legal ver que Jesus está aparecendo, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, não deveria eu estar aparecendo lá? Jesus não deveria estar sendo visto através de mim na pregação do Evangelho da Bíblia? Somente em Jesus Cristo há salvação. E Jesus Cristo não está em nenhuma outra religião fora do cristianismo. Eu sei que essas palavras podem soar estranhas, a gente não gosta de religiosidade, né? A gente até brinca: você é muito evangélico, irmão. Mas querido, a gente brinca com essas palavras, mas a gente não quer dizer isso, tá? Eu creio que você tem que ser cristão sim e evangélico sim. O problema não é ser evangélico, o problema é ser evangelicalista. O evangélico é aquele que crê na tradição do evangelho. O evangelicalista é aquele que tem um evangelho a partir da televisão e das músicas do Thales Roberto. Esse é o evangelicalista. Entende? Eu creio em Deus. E ele então dá um nome para esse Deus, ele dá uma definição sobre como esse Deus é: Pai Todo-Poderoso. Deus é um Pai, mas não um paizinho qualquer. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Isso distancia o cristianismo de todas as religiões, porque fala de um Deus que é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Um Deus que é pessoal e ao mesmo tempo grande e transcendente ao mesmo tempo. Sim, Deus é Pai. Deus é relacional. Deus é pessoa. Deus é amor. Deus gosta de andar ao lado de Adão na viração do dia. Mas Ele é o Todo-Poderoso. E as galáxias saíram de dentro da boca dele com uma palavra: haja luz. Então ele é Pai, mas ele não é como os pais da terra.
Ele é o Pai celestial. E por isso que Jesus ensinou a orar: Pai nosso que está no céu. Não é, ó Pai que está no ambiente, ó Pai que está na sala. Não, Pai, você está no céu. Pai, você está acima. Pai, você é alto. Pai, você é transcendente. Você é Pai, você é pessoal, mas você é todo poderoso. Quando ele fala aqui que Deus é Pai, você tem que entender que existe uma diferença entre a paternidade criacional de Deus e a paternidade redentiva de Deus. A paternidade criacional de Deus significa que porque Deus criou todas as coisas, de alguma forma Ele é Pai de tudo que Ele criou. Em Atos 17, do 23 ao 26, Paulo fala sobre isso. Diz que Ele, porque criou tudo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, somos pois dele geração. Mas quando Paulo está falando isso, ele não está dizendo que aqueles atenienses a qual ele se referia em Atos 17 eram filhos de Deus de fato, apenas que eles tinham sido criados por Deus. Então eles eram filhos somente na medida que eles eram criatura. Assim como, então, os anjos são filhos de Deus nesse sentido. Assim como os animais são filhos de Deus nesse sentido. Assim como as estrelas são filhos de Deus nesse sentido. Mas existe a paternidade redentiva de Deus. João 1, versículo 12. Todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, esse tipo de filiação é diferente. É quando nós somos adotados da família de Deus e nós recebemos o espírito de adoção que clama Abba Pai, Romanos 8, versículo 14. Você precisa entender isso. Há uma diferença. E quando ele fala aqui que Deus é o Pai, ele está dizendo: eu sou filho. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que Deus eternamente é um Pai. Porque antes que tudo existisse, o Pai e o Filho já existiam. Deus já era Pai de Jesus antes de nós existirmos. Então Deus é essencial e eternamente Pai. E paternidade amorosa. Deus sempre foi Pai. Não teve um momento em que Ele passou a ser Pai. Ele sempre foi. É óbvio que quando a gente pensa em termos humanos, para ser pai, um dia eu tenho que ter sido um não pai, porque meu filho tem que ter nascido. Mas Jesus nunca nasceu. Mas Jesus foi gerado do Pai. E quando Jesus foi gerado do Pai, não existe quando. Porque antes que existisse quando, tempo, Jesus já procedia do Pai. Ou seja, assim como Jesus eternamente procede do Pai, Jesus eternamente está procedendo ainda hoje do Pai. Difícil para sua cabeça? Bem-vindo ao cristianismo. Essa religião vai fazer seu cérebro aumentar, inchar um pouco, porque o simplismo não tem nada a ver com a Bíblia. Se você quer um Deus mais simples, procura outra religião, porque o Deus mais simples não é Deus. O Deus que você compreende e encaixota no teu raciocínio não é Deus. Você não consegue colocar o oceano dentro de um copo, você mergulha nele. Deus é esse oceano. Eu não consigo entender a Trindade. Eu não pedi para você entender a Trindade, eu pedi para você crer na Trindade. É diferente. Não estou falando sobre entendimento, estou falando sobre creio em Deus e não entendo tudo sobre Deus. Nós temos fé, e a nossa fé, na medida que cresce, ela busca compreensão, ela cresce em entendimento. Mas o entendimento vem depois da fé. A fé vai na frente da compreensão. A fé guia a compreensão, e a compreensão vai atrás da fé para buscar então percepções novas daquilo que nós cremos, até mesmo antes de entender. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Já parou para pensar nisso? Esse Todo-Poderoso é aquele termo que a gente usa, onipotente, né? Então nós costumamos falar que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, né? Todo mundo gosta de falar esses três atributos de Deus. Mas dos três eles não falaram que Deus era Deus Pai todo presente e nem Deus Pai todo ciente, que sabe tudo. Eles falam que Deus é o Pai todo potente, todo poderoso. Você precisa crer que Deus é todo poderoso, porque sem crer que Ele é todo poderoso, você não sabe nada sobre Deus.
enquanto você não abraçar a soberania absoluta de Deus sobre toda a realidade criada, você não sabe de nada. É uma pedra de tropeço. Existe uma pergunta que as pessoas gostam de fazer para zoar. Vou fazer para você também. Deus pode criar uma pedra tão grande que nem mesmo Ele pode carregar? Vamos lá, vamos pensar. Deus é todo poderoso, não é? Deus pode fazer tudo, não é? É. Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não pode carregar? Bom, se Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele não pode carregar, Ele não pode fazer tudo, porque Ele não pode carregar a pedra. Então Ele não é todo poderoso. Ou, não, Ele não pode criar uma pedra tão grande que Ele não pode carregar. Então Ele não pode fazer tudo, porque Ele não pode criar a pedra. E aí? Essa pergunta, ela tem uma origem. Se chama burrice. Já ouviu falar? Porque é muito burro o cara que pergunta isso. Porque quando nós falamos que Deus é todo poderoso, nós não estamos falando que Deus pode fazer qualquer coisa, mas que Deus pode controlar tudo o que existe. Há uma diferença entre Deus poder fazer qualquer coisa e Deus controlar tudo o que existe. Deus não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode deixar de ser Deus. Ele não pode morrer. Deus não pode muita coisa. Deus não pode abandonar os seus planos. Deus não pode mentir. Não, Deus não pode fazer tudo. Mas mesmo não podendo fazer tudo, Ele é todo poderoso. Porque todo poderoso não significa Ele pode fazer qualquer coisa, mas significa sim que Ele pode dominar e controlar tudo o que existe. Sabe por que Deus não pode fazer uma pedra tão grande que mesmo Ele não pode carregar? Pensa, por quê? Porque se algum imbecil te perguntar isso aí um dia, né, você já responde para ele assim, ó: ah, tá, querido, entendi. Então, só me ajuda para eu, assim, pegar melhor sua pergunta. Então, você quer que Deus faça uma pedra bem grandona, né? Isso, bem grandona. Ah, mas que tamanho mais ou menos? Ah, maior que Deus. Ah, entendi. E que tamanho tem Deus? Deus não tem dimensões espaciais. Ou seja, a pergunta ela é oriunda da burrice. Ok? Ah, eu quero uma pedra maior que o universo. Ah, Deus pode criar uma pedra maior que o universo e carregar. Não que Ele queira, mas Ele pode. Né? Deus pode criar a bola quadrada do Kiko? Pode, mas Ele não quer. Na verdade Ele não pode, porque não existe bola quadrada. Assim como Deus não pode criar casados solteiros, entendeu? Assim como Deus não pode criar nenhuma cor vermelha que é azul. Se só no meu caso que sou meio daltônico, parece que criou, mas tirando isso, não. Deus é todo poderoso porque Ele tem todo o poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Ele tem o domínio absoluto sobre tudo aquilo que existe. Mas Ele nunca vai criar imbecilidades e idiotices ao bel prazer de qualquer ateu que quer desconfiar do seu poder. Não, jamais, nunca. Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai ao mesmo tempo. E você tem que sempre segurar essas duas verdades juntas. Se você pensar somente na paternidade ou na pessoalidade de Deus, e você não juntar com Deus ser todo poderoso, você pode começar a crer na mitologia grega, nos deuses gregos. Que eram os deuses gregos? Eram deuses que eram tão chatos. Já por pensar, os deuses gregos ficam brigando um com o outro, ficam chateados um com o outro, estão de briguinha dentro do panteão. Por quê? Porque eles não são todo poderoso. Eles são tão pessoa que eles não são Deus. Você tem que cuidar para não tornar Deus tão pessoa que Ele deixa de ser Deus. Cuidado, porque quando o Espírito Santo está entristecido, não é a mesma coisa quando você está entristecido. Tipo, o Espírito Santo não tem que ir no psicólogo como alguns de vocês, entendeu? Quando o Espírito Santo
é ofendido, cuidado, não é o jeito que você ofende. Me ofendeu, vou dar um chute na canela. Tipo, não é assim. Deus não é assim. Deus não pensa desse jeito. Quando a gente usa a linguagem poética aqui, dizendo que Deus está com saudade de você, é fato que Ele está com saudade de você. Mas cuidado, Ele não tem falta de você, porque Deus não tem falta de nada. Salmo 50, se eu tivesse fome não diria para você, porque minha terra e tudo que nela existe. Deus não tem falta de nada, mas recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, é impactado com a nossa adoração, o coração dele se move quando nós damos glória a Ele. Ele gosta disso, Ele é alegre com isso, Ele é tocado por isso. Mas Ele não é uma pessoinha tipo o Thor. O Thor é forte, né? Mas o Thor se dá mal, né? E o Thor tem um irmão, o Loki. Que é um Loki? No Rio Grande do Sul, Loki pra gente é otário. É um Loki mesmo. Então, o Loki é um deus, mas chato, ciumento. Deus não é um Deus como os deuses gregos. Mas Deus também não é só todo-poderoso. Que tem gente que olha Deus só da lente do todo-poderoso e acaba se tornando um deísta. O que é deísta? É aquele cara que crê que existe um Deus grandão, 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 mas tão grandão que tipo nunca vou conhecer Ele. Tão transcendente que eu nunca vou ter um encontro com Ele. Tão extra, fora, out, que não tem como conhecer Ele. Esse é o deísmo, que crê que Deus criou o universo, deu corda nele e soltou, e agora se vire cada um aí com as leis universais da natureza. Esse também não é o nosso Deus. Cuidado, porque você pode imaginar Deus tão Deusão todo-poderoso, que Ele deixa de ser Deus, porque Ele deixa de ser pessoa. Deus é pessoa, pessoal, relacional, ama a intimidade, e ao mesmo tempo Ele é transcendente, todo-poderoso, Ele tem tudo nas suas mãos. E Ele é o Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, querido, para ser cristão, precisa ser criacionista. Evolucionismo e cristianismo não andam de mão dada. Nós cremos que Deus é o Criador, e isso tem a ver com o primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Como você vai encarar isso na prática é outra coisa. Você pode acreditar, não que eu creia e nem que eu quero que você creia, mas você pode acreditar em microevolução. Há uma diferença entre microevolução e macroevolução. A microevolução é quando uma espécie evolui dentro da própria espécie. A macroevolução é quando uma espécie evolui para se tornar outra espécie. Por exemplo, um animal que vive muito numa região de calor, pode com o tempo, se ele tem muito pelo, com o tempo, por causa do calor, ele pode começar a ficar com menos pelo, e dali a 500 mil anos, assim, eu não creio que existe 500 mil anos de história, tá? Mas se você quiser crer, está permitido ainda, tá? Está permitido. Então ele pode ter crescido e mudado e ter passado por uma mutação, uma microevolução dentro da mesma espécie. Mas ele nunca vai deixar de ser esse animal para virar uma borboleta para virar um gambá. Entendeu? Isso não vai acontecer. Não acontece. O que eu estou dizendo é que os macacos não viraram seres humanos. Ok? Mas não quer dizer que os macacos não podem evoluir e os seres humanos não podem evoluir. E veja que eu estou dizendo não pode, porque porque eu tenho amigos que creem na evolução e são pastores. E eu respeito eles, porque eles não são loucos. Eles creem que Gênesis 1, 2 e 3 é verdade. Mas a maneira que eles interpretam, eu discordo deles. Eu particularmente creio que são 7 dias literais de 24 horas, mesmo que não existia ainda relógio para dizer 24 horas. Eu creio que a Terra é jovem e esse negócio todo.
Mas você não tem que crer como eu. Mas você precisa crer, independente de como você crê. Você precisa crer que Ele criou. Você precisa crer que todo o processo inicial foi feito por Deus. Por quê? Abre Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11 diz o seguinte: porque todas as coisas tu criaste, por tua vontade elas existiram e foram feitas. Está escrito isso? Leia alguém em voz alta aí para ouvir. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas existiram e foram criadas. Então olha o que o apóstolo João faz. Ele liga duas realidades. Tu criou todas as coisas, mas depois ele fala outra coisa: por tua vontade elas vieram a existir. Então qual é a importância de nós crermos que Deus é o Criador? Porque por detrás de Deus ser o Criador tem a intenção da criação. Se eu não creio que Deus é o iniciador da realidade criada, mas ela foi através de um processo aleatório de evolução, então não existe um propósito e um desígnio por detrás disso. Não existe um motivo pelo qual tudo foi criado. E portanto a criação não tem que prestar contas a Deus, como por exemplo glorificar Ele. O mundo criado não tem sentido se você não crer que Deus criou esse mundo. Você vive nesse mundo sem sentido. Porque se existe um Criador, existe uma intenção em criar. Existe um propósito, um alvo, um objetivo em criar. Você precisa sim crer. E se você tem filhos que estão no colégio aprendendo evolucionismo, deixe eles aprender evolucionismo, mas ensine criacionismo em casa também. Confronte ideologias ateístas e secularistas com a palavra de Deus. Está cheio de livros e materiais de apologética que podem te ajudar a defender a fé em momentos como esse, na sua vida pessoal, ou dos seus filhos, ou de um amigo seu. Nós precisamos crer de fato. Você não tem que abraçar todas as teorias dos criacionistas, ok? Eu não sou cientista, eu só creio na Bíblia. Minha Bíblia diz que Deus criou. Minha Bíblia não diz exatamente o processo detalhado de como Ele criou. Eu entendo que Ele falou e aconteceu. Mas pensa comigo. Quando Deus disse para as árvores, por exemplo, a vegetação ser criada, já imaginou uma sequoia? Imagina uma sequoia. Sabe que a sequoia é a maior árvore que existe. E ela demora pra caramba para crescer. Será que ela cresceu instantaneamente? Tipo, haja sequoia. Ou será que ela demorou o tempo natural que demoraria uma sequoia para crescer? Tipo, milhares de anos ou centenas de anos? Eu não sei. Lembra que eu falei que eu estou na profissão que eu posso não saber as coisas. Pastor não precisa saber tudo. Eu sei que foi Deus que fez. Se foi instantaneamente ou se foi pelo processo normal de crescimento, eu não sei, Deus o sabe. Mas eu creio que seja um ou seja outro, Deus foi o iniciador desse processo. E porque eu creio que Deus foi o iniciador desse processo, eu creio que essa árvore tem um propósito: glorificar a Deus e servir a ordem criada. Caso contrário, esse mundo, eu posso destruir esse mundo, porque ele não tem propósito. Eu posso poluir os rios, eu posso queimar as matas, eu posso destruir tudo, porque esse mundo não tem propósito. Esse mundo não serve para a glória de Deus. Grande coisa que Deus disse que no início era tudo muito bom. Temos que queimar mesmo. Recife é tão bonito. Em Recife, a praia, cidade onde minha esposa veio. Mas os caras, assim, que não são criacionistas, inventaram de botar um porto de Suape. Inventaram de botar um porto num lugar específico. E não fizeram nenhum tipo de... Bom, estou julgando. Talvez fizeram, mas nem se portaram com os dados. Mas na minha mente, não fizeram nenhum tipo de análise correta dos dados do lugar.
E todos os tubarões que estavam lá longe, lá naquele canto lá, vieram para o meio da praia lá de Boa Viagem. A praia bonita, onde todo mundo vai para curtir, no centro da cidade. E agora você não pode, eu vou para Boa Viagem. Para que você vai perder a perna, mano? Viu a moça de São Paulo, foi para lá e morreu, perdeu a perna. Por quê? Porque não crê que Deus criou. Porque quando eu não creio que Deus criou, eu não administro aquilo que Ele fez. Ou seja, qual é a implicação prática de crermos que Deus é o Criador dos céus e da terra? Nós deveríamos, nessa cidade, liderar a agenda ecológica da cidade. Quer saber a prova se você crê que Deus criou os céus e a terra? É se o banheiro da sua casa é limpo. Se o banheiro aqui do salão é limpo. Será que você administra as suas coisas? Será que você administra a sua vida, a sua casa? Será que você cuida da limpeza da sua casa? Será que você cuida do jardim, das coisas da sua casa, da sua vida, as coisas criadas? Será que você cuida delas como sendo coisas geradas, oriundas em Deus? Ou, isso aí vai ficar tudo para o anticristo mesmo, né? Que esse é um nível, né? Né? Sim, né? Ok. Não vai ficar tudo para o anticristo, vai ficar tudo para Cristo quando Ele voltar para redimir tudo, para restaurar tudo. E porque Ele vai restaurar tudo, eu já começo a administrar agora e cuidar para que quando Ele volta para restaurar todas as coisas, Atos 3, 21, Ele me encontre fazendo aquilo que é digno de um filho dEle. Não importa se os ateus e os secularistas vão destruir o mundo que Deus criou. Da minha parte, da parte da igreja, tem que ter uma posição. Nós cremos que Tu és o Pai. Você é todo poderoso. E você criou tudo. E por isso nós queremos cuidar de tudo que você criou. E para encerrar, eu queria dizer que Deus criou os céus e a terra. Deus não criou o mundo espiritual e o mundo material. Deus não criou o mundo físico e o mundo imaterial. Deus não criou o mundo natural e o mundo sobrenatural. Deus não criou tempo e eternidade, sei lá como é que você quiser chamar. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que essas maneiras de falar não são bíblicas. Ok? Aquilo que você chama de sobrenatural, a Bíblia chama de céu. Aquilo que você chama de físico, a Bíblia chama de terra. Aquilo que você chama de material, a Bíblia chama de realidade. Deus criou os céus e a terra. Ele não criou eternidade e tempo. Não existe um lugar chamado eternidade. Eternidade é um atributo de Deus. Não existe um lugar para onde você vai em algum momento onde não tem tempo. Tudo é um presente eterno. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu nunca consegui entender o que isso era, até que o Arlindo me explicou o que as pessoas devem pensar. Ele disse que é o quê? É aqueles clipes do Jimi Hendrix de viagem de ácido, tipo, tudo ao mesmo tempo. Tem gente que acha que o céu é desse jeito, que é um presente eterno, que eu tenho 5 anos de idade, 30, 40 e 100 ao mesmo tempo, porque é presente eterno. No caso não é. No caso não é de jeito nenhum. O céu é um lugar real. O céu é um lugar espacialmente localizável. Meu irmão me ensinou isso, eu falava geograficamente antes, mas geograficamente tem a ver com a terra, né? É um lugar que é possível localizar. É um lugar que possui substância. Anjos têm substância. Deus é substancial. Ou seja, os anjos não estão passando um dentro do outro, sabe? Tipo assim. Os anjos não são alma penada. Uma vez eu ensinando isso, uma aluna falou: é claro que os anjos não passam um dentro do outro, que é falta de educação, né? No caso, querida, assim, verdade que seria muita falta de educação passar dentro um do outro. Mas no caso eles não passam porque eles possuem substância.
Vai dizer, a gente acha que o céu e a realidade invisível, os céus que Deus criou, a gente imagina que é tipo tudo meio alma penada, né? Tipo, se eu fosse um anjo, aí eu poderia passar meu braço aqui dentro, tipo assim, ó, aí sai do outro lado, né? Mas se você acha isso, pergunta para a coxa de Jacó que ficou lutando com o anjo. O anjo saiu mancando a coxa de Jacó. Eu não acho que ele é meio assim, sem matéria, sem substância, não. E aí? Né? Deus criou os céus. Tudo que tem no céu Deus criou. Deus criou o trono dele. O trono dele não existia em algum momento. Deus criou o rio de fogo diante dele. Deus criou o arco-íris de esmeralda diante dele. Deus criou os seres viventes. Deus criou os 24 anciãos. Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Um dia eles não existiram e passaram a existir. E Deus não criou eles como alma penada. Eles possuem substância. E Deus criou a terra como um lugar de conexão com o céu. Por que Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra? Porque eles estavam conectados em uma única conjuntura. É como se fosse uma casa de 2 andares, ok? Adão morava no térreo, Deus morava no 2º andar, mas era junto, era unido, céus e terra. E é por isso que diz que quando Jesus vai voltar, ele vem para reconciliar, restaurar essa união dos céus com a terra. Efésios 1, versículo 10 diz isso. Então, quando Deus criou, Deus não criou o mundo das ideias de Platão e o mundo físico aqui embaixo. Deus criou os céus e a terra, e é nessa realidade que nós existimos. Portanto, a maneira que você lida com a ecologia, com as coisas criadas ao seu redor, define muito se você é um cristão ou não. Se você gosta de jogar lixo no chão, possivelmente teu cristianismo está muito falho. Se você não se preocupa com o mundo ao seu redor e a beleza e a limpeza e a ordem dele, provavelmente você não é muito cristão, não. Você não crê que Deus criou os céus e a terra. Mas talvez até hoje você não tenha entendido isso. Nunca ninguém tinha te ensinado. Então hoje é um dia de arrepender. Hoje é um dia de passar a mudar a maneira que você olha o mundo ao seu redor. E passar a cuidar e administrar do mundo que Deus criou. Porque uma vez que Deus criou com um propósito, eu preciso me alinhar com esse propósito na administração desse mundo. Ok? Terminei. Que bom que vocês aguentaram. Vamos embora. Vamos levantar.